Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Passando aqui para aqueles que já estiveram em sala de aula na semana passada. Isso vai ser apenas um complemento do assunto, uma revisão. E para aqueles que não puderam estar presentes, esse será a aula que vai auxiliá-los para fazerem a atividade número 2 do dia. Então, o nosso título da aula tem como título sujeito. Vamos lá. O que é o sujeito? Revisando, o sujeito vai ser o termo da oração que realiza ou sofre alguma ação. Por exemplo, temos alguns tipos de sujeito. Dentre eles, temos o sujeito ativo, que vai ser aquele que realiza a ação, e aquele que sofre a ação vai ser o sujeito passivo. Todos os elementos da frase se referem ao sujeito, sendo ele um dos elementos principais de uma frase. Exemplo: minha tia chegou de viagem. Então, assim, como eu posso saber quem é o sujeito dessa frase? Muito simples, eu posso fazer uma pergunta: quem chegou de viagem? Minha tia. Ou seja, a palavra mais importante vai ser tia. Então, tia vai ser o sujeito dessa frase. Do mesmo jeito, Camila fez uma prova hoje. Quem fez a prova hoje? Camila. Então, Camila é o sujeito da frase. Temos alguns tipos de sujeito, que é o sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente e oculto. O sujeito simples. O sujeito simples, ele vai possuir apenas o núcleo. O núcleo do sujeito, pessoal, é a palavra base. Vai ser a palavra principal do sujeito, que vai poder ser um substantivo, nome de pessoa, nome de lugar, ou um pronome. Ele, ela, eu, tu, vós, nós. Exemplo 1. Fernando saiu para jogar futebol. Quem saiu para jogar futebol? Fernando. Exemplo 2. A menina foi para a praia. Quem foi para a praia? A menina. O sujeito composto. O sujeito composto vai possuir mais de um núcleo. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Tanto que seja mais de um. João e Maria encontraram uma casa feita de doce. Quais pessoas encontraram uma casa feita de doces? João e Maria. Ou seja, serão o sujeito composto da frase. A menina e o menino chegaram cedo. Quais pessoas chegaram cedo? Foram a menina e o menino. Sujeito indeterminado não pode ser identificado. O verbo é conjugado na terceira pessoa do plural ou possui a partícula se. Chegaram cedo em casa. Ok, chegaram cedo em casa. Mas quem chegou cedo em casa? Morre-se de fome ainda. Que morre-se de fome ainda? Quem? É uma pessoa? É um animal? Não sabemos. Outra frase bem comum que a gente vê sempre: vende-se essa casa. Vende-se esta casa. Mas se a gente não conhece a pessoa que morava naquela casa anteriormente, como podemos afirmar quem está vendendo aquela casa? Sujeito oculto. Não aparece, mas pode ser identificado pela conjunção do verbo. Exemplo: cheguei em casa. Poderia dizer ele cheguei em casa? Tu cheguei em casa? Não. Pela conjugação do verbo, eu já vou conhecer o sujeito da frase, que vai ser o eu. Eu cheguei em casa. Conversamos muito. Vós conversamos muito? Eu conversamos muito? Não. Então, pela terminação verbal, por essa conjugação do verbo, eu vou saber quem é. Ou seja, nós conversamos muito. Sujeito indeterminado ou oração sem sujeito vai ser quando os verbos são impessoais. Os verbos impessoais, pessoal, são aqueles que não vão possuir um sujeito. Eles vão surgir em orações sem sujeitos. Como também quando o verbo está no haver, no sentido de existir, fazer indicando o tempo decorrido e fenômenos naturais. Por exemplo, choveu muito hoje. Eu choveu muito hoje? Ele choveu muito hoje? Não. Então,
Não existe sujeito nessa frase. Há muitas pessoas na sala. Eu há muitas pessoas nessa sala? Tu há muitas pessoas nessa sala? Não, então não há uma concordância verbal. Faz muitos anos que não a vejo. Ou seja, segue a mesma linha de raciocínio. Então, pessoal, obrigado por assistirem. Beijão, espero ter esclarecido a dúvida de vocês e até a próxima aula.